Olá, meus amigos do canal 2x1, aqui não tem empate, um forte abraço para todos vocês. A Copa do Nordeste estreou nesta semana com 3 jogos. Sábado nós tivemos jogo e domingo também. Sábado foi a estreia do CRB contra o Sport de Recife e no domingo nós tivemos 2 jogos. Altos do Piauí contra o Atlético de Alagoinhas, o Atlético aqui da Bahia, e finalizando com Souza e o CSA. O CRB venceu o Sport 1-0, o Altos do Piauí empatou com o Atlético da Bahia, o Atlético de Alagoinhas 1-1 e o Souza venceu o CSA. Os 3 jogos da Copa do Nordeste, poucos gols na realidade, né? 3 jogos, nós tivemos 1 mais 2, 3, 1, 4. 4 jogos, 4 gols em 3 jogos. Achei poucos gols também. Tem a questão do início da temporada que, na minha análise, eu sinceramente acho que as equipes fazem pré-temporada, estão no mesmo nível, deveriam se arriscar um pouco mais a tentar fazer mais gols e oferecer ao torcedor que está no estádio e também que está acompanhando em casa um entretenimento com mais emoção, não é verdade? Com mais gols, faltou gols nesses 3 jogos da Copa do Nordeste. Meus amigos, a grande surpresa, na minha opinião, foi o triunfo do Souza frente ao CSA, mas o triunfo do CRB contra o Sport foi mais importante, né? Um confronto de 2 equipes que estão na Série B, não estreou bem o Sport, jogou muito mal, principalmente o primeiro tempo. O CRB é uma equipe que tem a sua espinha dorsal, também o Sport possui, mas está mais bem organizada no campo, está mais bem treinada na realidade. O Sport precisa evoluir um pouco para dar mais alegrias aos torcedores do Sport, ao meu amigo Luiz Heitor, que sempre acompanha aqui o canal 2x1. Meus amigos, o CRB tem a grande possibilidade também de repetir a temporada 2021, que quase chega sim à Série A. O CRB namorou, ficou muito próximo o tempo todo durante o campeonato, ficou próximo ali do G4, mas infelizmente desidratou, perdeu o fôlego. Este ano é o grande desafio de manter uma sequência e se estabilizar lá até o final. É uma boa equipe e ainda tem jogadores que vão encorpar essa equipe, fortalecer cada vez mais. O Sport precisa sim treinar mais, evoluir. É claro que o Gustavo não esteve lá, deve apresentar jogadores para fortalecer o seu elenco. Achei, e aí o torcedor pode falar também se achou ou não, achei o Mikael um pouco acima do peso. Ele precisa fisicamente melhorar um pouco mais para ganhar mais agilidade como centroavante. É um bom centroavante sim, mas a bola também não chegou nele. O Sport teve muita dificuldade de levar essa bola até o seu centroavante e ainda permanece naquela mesma lógica de tomar poucos gols, mas perde jogos. O CRB, em um chute fora da área do Massinho, arrebentou, jogou duro, fez 1-0 e o placar permaneceu até o final. Teve a oportunidade sim de até abrir, fazer 2-0, o centroavante perdeu o gol, na cara do gol, uma grande oportunidade, poderia fazer o 2-0 ali. Meus amigos, Altos do Piauí contra o Atlético de Alagoinhas, o Atlético da Bahia. Na minha opinião, é neste jogo que está a maior decepção do início da Copa do Nordeste, que foi o erro da arbitragem. Exagerou demais nos erros, principalmente no primeiro tempo, o seu bandeirinha. Primeiro lance não foi impedimento no gol do Atlético de Alagoinhas e no segundo lance uma atrapalhada também do próprio Bandeira, que não cravou o gol do Atlético, em uma falha do goleiro também, que entregou a bola no pé do jogador do Atlético de Alagoinhas, que fez o gol, mas aí foi uma confusão, uma falta de convicção com relação ao lance. O juiz cancela o gol, poderia estar 2-0 para o Atlético de Alagoinhas. O Altos abre o placar e um gol interessante. O Altos gosta de jogar muito pelas laterais, tem um bom lateral, o Ferrari, o lateral direito, sempre a bola vai pelo Ferrari ali, o Ferrari executa cruzamento. Tem um centroavante também, o Betinho, está um pouco acima do peso também o Betinho, mas tem presença de área e fez o gol. Lateral esquerdo também, embora tivesse também, na minha opinião, um pouquinho acima do peso do Altos, ele tem uma capacidade muito grande de alargar o campo, de dar mais intensidade ali. As 2 laterais do Altos dificultou muito o jogo do Atlético de Alagoinhas, que tinha problemas nas bolas aéreas, e foi aí que nasceu o gol do Altos. Mas o Atlético é uma equipe mais organizada do que o Altos, está fazendo um início de campanha muito legal aqui no Campeonato Baiano, inclusive, e o Atlético, na qualidade do seu time, tem mais qualificação do que o Altos, conseguiu empatar e
poderia ter virado o jogo também. Dionísio, o melhor jogador da partida, fez o gol de pênalti, um pênalti que não existiu. Na minha opinião, o juiz quis compensar os erros do primeiro tempo, mas o Dionísio teve uma grande oportunidade, pegou muito bem na bola, fez tudo certinho, mas infelizmente a bola bateu na trave num lance na qual houve um contra-ataque, né? O Atlético de Alagoinhas perdeu um jogador e aí no contra-ataque quase o Dionísio, o melhor jogador da partida, virava o jogo, mas ponto negativo aí é justamente o erro da arbitragem e o gramado também do estádio municipal lá de Teresina não oferece condições nem para o Altos do Piauí e nem para qualquer time que for jogar lá. O ideal seria melhorar o gramado, que aí nós teremos um jogo melhor, um jogo bem mais agradável para o torcedor. A partida foi até interessante, em alguns momentos com muita intensidade, mas o gramado atrapalhou muito e também a questão do calor, jogo às 4 horas da tarde, nem o Altos estava acostumado a jogar nesse horário, geralmente o Altos joga logo às 5 da tarde, depois das 5 da tarde. Meus amigos, para finalizar, Souza 1-0 no CSA, uma estreia muito ruim do CSA, que antes da partida gravou um vídeo falando do gramado do estádio do Souza. Agora, se a gente fizer uma comparação do gramado do estádio do Souza com o do Altos do Piauí, o Atlético de Alagoinhas tinha muito mais dificuldade e também o Altos também. O gramado do estádio lá de Teresina é muito pior do que o gramado do Souza, mas também não deixa de ser um elemento que dificulta o jogo. O Souza está mais habituado com o gramado, jogou melhor do que o CSA. O CSA também se desencontrou, assim como o Sport. Eu acho que essas duas equipes precisam ter uma liga, né? De você fazer uma ligação correta da transição entre defesa, meio de campo e ataque. Me parece que são três setores que não se falam e não se dialogam. É necessário entrosamento, um pouco mais de trabalho vai dar esse entrosamento necessário tanto para a equipe do Moza quanto para a equipe do Sport. Resultado do Souza foi um resultado, sim, justo. O Souza fez um gol interessante de cabeça, jogada difícil, inclusive cruzamento. O jogador se movimenta, um gol de cabeça muito difícil, sem chance para o goleiro do CSA. 1-0 para a alegria da torcida do Souza, o time dos dinossauros, meu amigo. É 1-0 e digo mais, ó, não vai ser fácil jogar contra o Souza lá na Paraíba não, beleza? Dentro dos seus domínios, é conhecedor do campo, conhece os atalhos e dificulta o jogo para o seu adversário. É evidente que não é aquela equipe tão intensa assim, uma equipe mais qualificada como Fortaleza, como o Ceará, por exemplo, até o próprio Bahia, se estiver bem, o Souza pode ter uma grande dificuldade, mas cabe ao CSA treinar, melhorar o seu diálogo entre os setores, melhorar mais o passe. O CSA tinha erros de passes ali que dificultou demais a conclusão das jogadas. Espero que o CSA melhore durante o decorrer do ano. Duas equipes que não se apresentaram bem, CSA e Sport, duas equipes que estão na Série B e lutam inclusive para estarem na Série A em 2023. Equipe que estreou bem, o CRB, uma equipe que pode ser promissora e chamar a atenção na Copa do Nordeste, pode ser o Atlético de Alagoinhas. Pode ser, o Atlético precisa jogar mais bola, convencer mais o torcedor para poder acompanhar o Atlético, mas tem bola para isso, tem alguns jogadores interessantes, pelo menos ali no meio de campo, é o meio de campo que tem feito um bom trabalho, inclusive aqui no Campeonato Baiano. Meus amigos, juiz do árbitro do Altos, para mim foi o ponto negativo, Altos e Atlético, o juiz errou demais, prejudicou principalmente o Atlético de Alagoinhas, embora o pênalti, que foi o gol de empate do Atlético, na minha opinião, também não existiu. Meus amigos, 3 jogos da Copa do Nordeste, terça-feira teremos Náutico e Campinense, Canal 2A1 vai estar nesse pós-jogo para analisar a estreia do Náutico e a do Campinense. Campinense é adversário da estreia do Bahia, o Campinense joga primeiro em Pernambuco, depois joga na sua casa recebendo o Esquadrão de Aço, atual campeão da Copa do Nordeste. Canal 2A1, aqui não tem empate.